Fala galerinha, beleza? Professor Otávio na área novamente. E agora, depois de vocês já terem feito aí as avaliações de vocês, espero que vocês tenham gostado. A avaliação consolidou tudo que a gente aprendeu até aqui, tudo que eu inclusive coloquei nos vídeos para vocês até aqui. E eu espero que vocês tenham percebido que quem conseguiu fazer a avaliação já aprendeu bastante sobre o ecossistema do React e também do React Native, que é a ferramenta que nós estamos utilizando aqui como caso, como estudo de caso na nossa disciplina de desenvolvimento mobile. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto prático de vocês, e o projeto prático, como eu já havia dito, vai ser o consumo de uma API externa, o consumo dos dados de uma API externa, para a gente poder renderizar as nossas visualizações lá no React Native, né? Como a gente já fez em sala de aula, eu usei o Strap, que é uma ferramenta que a gente diz que é um CMS, é um Content Management System, mas ele é headless, ou seja, ele dá para a gente uma funcionalidade com a qual eu possa consumir dados a partir desta ferramenta, e eu gostaria muito que vocês fizessem esse consumo de dados para poder renderizar as visualizações de vocês, ao invés de deixar as informações ali estáticas. Eu acho que isso vai engrandecer ainda mais o projeto que a gente vem desenvolvendo até aqui para fechar o nosso primeiro bimestre, tá bom? Então a gente vai começar a fazer isso agora. Eu vou mostrar novamente para vocês o Strap, vou criar um endpoint para vocês e depois a gente vai falar como consumir esses dados desse endpoint para renderizar as visualizações de vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando, deem um likezinho aí e se inscrevam no canal. Grande abraço para vocês e simbora. Valeu! E aí, pessoal, vamos lá, vamos colocar a mão na massa aqui para fazer o nosso projeto prático, cuja especificação já está lá no blog de vocês, então deixei direitinho lá para vocês terem uma noção do que eu quero, mas eu vou mostrar aqui no vídeo o que eu quero, e inclusive vou fazer com vocês para vocês entenderem e conseguirem aí reproduzir, contextualizando tudo que a gente estudou até aqui e fazendo essa requisição externa, tá bom? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a ferramenta que a gente vai usar para construir o nosso endpoint é essa daqui, ó, é o Strap, né, ou Strap aí. O Strap nada mais é do que um Headless CMS, um Content Management System, né? Esse cara ele serve aí para a gente criar APIs que possam ser consultadas de forma headless, ou seja, sem a necessidade de eu acessar aqui pela internet, né? Aqui pelo meu navegador. Então, como vocês podem ver, é bem simples usando o Node, usando o NPX, criar esse endpoint, essa API, e eu simplesmente vou vir aqui e vou copiar esse código que é para instalar esse camarada, e aqui no nosso PowerShell, estou aqui no meu desktop e eu simplesmente vou colar esse cara uma vez só. Ele copiou duas vezes aqui para mim, vou copiar uma vez só e vou chamar esse cara de API Filmes. Eu vou continuar usando aqui o estudo de caso dos filmes, já que foi o início do nosso projeto, então eu vou continuar com essa temática e simplesmente vou chegar aqui e vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, o que vai acontecer? Ele vai começar a baixar os pacotes para instalar o Strap, e claro que para não fazer vocês ficarem esperando esse download, eu vou dar um pause aqui rapidinho e vou prosseguir para que a gente possa continuar com a nossa demonstração, tá bom? Então só um minutinho que ele já instala aí para gente. 2000 anos depois. Fala aí, pessoal, então olha só, vocês já podem ver que já foi instalado. Vocês estão vendo também que eu estou ficando profissional nesse troço de YouTube, né? Mas olha só, a gente simplesmente baixou todos os arquivos aí do Strap e a gente fez aqui a recomendada, né, instalação recomendada. Ele veio aqui, baixou, vocês podem ver que ele tem um boilerplate, né, um prato feito, algo que já está pronto. Baixou todas as dependências aqui pra gente, colocou lá no meu desktop, e ele não só fez isso, como ele também já inicializou o meu Strap aqui, ó. Então, se eu vier aqui e puxar, abriu aqui em outra janela, puxei aqui para o nosso navegador, então ele pergunta aqui para mim informações sobre o Strap, né? Ou seja, quais que vão ser as credenciais do super admin. Então vou colocar aqui que vai ser admin. Eu vou colocar aqui admin@gmail.com. Poderia colocar as minhas credenciais. Vocês podem, caso vocês queiram fazer, colocar as credenciais de vocês. Claro, preciso deixar uma coisa bem clara: não precisa fazer na máquina de vocês. Eu estou fazendo para vocês saberem, para vocês lembrarem aquilo que nós fizemos em sala de aula, mas eu vou prover para vocês a URL, ou seja, o endereço
do endpoint que vocês vão consumir. Então eu vou entregar isso aqui pronto para vocês. Não precisam instalar aí na máquina de vocês, tá? Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade também. Vou colocar uma senha aqui difícil, que eu tô meio sem criatividade hoje, né? Aqui ele está pedindo até a minha senha principal aqui, deixa eu colocar, ó. É tanto cara que até que eu tenho até que me concentrar, tenho até que parar de falar para poder fazer o vídeo, né? Mas colocando aqui minha senha mestre, eu consigo agora gerar uma senha difícil, ó. Então uma senha bem difícil aqui, que nem eu vou lembrar daqui a pouco. E não quero me manter atualizado sobre nada, simplesmente vou clicar aqui em Let's Start. E aí quando eu venho aqui, vou salvar para a gente não perder essa senha. Quando eu venho aqui e acesso o Strap, vocês podem ver que eu tenho um painel de administração inicial. E nesse painel de administração eu posso clicar aqui nessa opção Content Type Builder. Então quando eu clico em Content Type Builder, vou dar um skip the tour aqui, não quero saber de nada, mas o que eu vou fazer aqui é simplesmente criar content types, ou seja, tipos de conteúdo que vão ser lá consumidos pela minha API. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, Create New Collection Type. E aqui, só lembrando como nós fizemos na aula, em nossas aulas, eu vou criar um filme, né? E eu vou criar o estilo, né? Eu vou criar os atributos, eu vou criar o tipo de dados filme na nossa aplicação. E vou continuar. O que tem um filme? Eu vou dizer que um filme ele tem necessariamente um texto, que vai ser o título desse filme. Eu vou manter tudo em letra minúscula. Vou dizer que é um short text e vou dizer que os filmes precisam ter o título ali inserido e esses títulos têm que ser únicos, né? Cada filme tem um título único e vou adicionar um novo campo. Vou colocar aqui um texto rico, né? Um rich text aqui, que vai ser nada mais nada menos do que a sinopse desse filme. E vou adicionar um novo. Vamos colocar também que esse cara é required, né? Que ele é requerido, porque a gente precisa ter a sinopse do filme. E eu vou clicar aqui em e adicionar um novo campo. Beleza, maravilha. E por fim, além disso, eu quero criar também uma imagem. Eu quero armazenar a imagem de um filme. Então vou colocar aqui que eu quero criar uma mídia. Vamos lá, mídia. E vamos colocar aqui o pôster do filme, né? Eu posso colocar múltiplas mídias ou uma single mídia. Eu quero só uma single mídia, vai ser só o posterzinho que a gente vai colocar. Maravilha! E vou clicar em Finish. Basta esses 3 campos, depois eu posso modificar se eu quiser, mas eu tenho o título, a sinopse e o pôster. E vou clicar aqui em Save. Vamos salvar. Ele vai reiniciar o nosso Strap, né, já com esse content type que nós criamos. E claro, eu poderia, no universo da orientação a objeto, criar todas as relações que eu quiser. Eu poderia vir aqui, adicionar novos campos, adicionar aqui relações, UIDs aqui, né? E claro, fazer um modelo de dados completo para esse camarada. Mas eu não vou me ater a isso, até porque eu também não vou criar essa complexidade para vocês. Mas vocês imaginem que se nós estivéssemos realmente numa aplicação, nós teríamos outros relacionamentos que poderiam ser consumidos aqui e que a gente vai fazer um pouco mais à frente na nossa disciplina. Mas agora que eu já tenho o filme criado aqui, o Content Type filme criado, eu posso agora clicar em Content Manager e no Content Manager, pessoal, eu posso inserir elementos, né? Então vou vir aqui em filme e vou criar uma nova entrada para filme. Qual que vai ser o título que a gente vai criar, né? Vamos lá, eu vou colocar um filme aqui que vai ser o Avatar, como nós já fizemos em sala de aula. Eu vou inclusive buscar aqui na internet, vamos lá, ó, Avatar 2 e vamos colocar aqui a sinopse do filme que eu quero pegar, ó, sinopse desse filme. Vou pegar aqui no Google, vou colar. Eu poderia, como é um texto rico, eu poderia colocar mais informações, mais elementos HTML aqui. Não vou colocar. E eu quero agora ver uma imagem que vai me remeter ao pôster do filme. Então aqui, ó, aqui está o pôster do filme. Eu vou salvar essa imagem, guardar a imagem como. Vou salvar aqui na minha área de trabalho para eu poder carregar aqui no meu Content Manager. Vou clicar aqui e olha que bacaninha, posso adicionar um novo asset. Então vou colocar aqui um Browse Files, vou buscar Avatar e vou abrir. Vocês podem ver que o meu strap está em inglês, mas vocês também poderiam colocar ele em português, tá pessoal?
mas não vai fazer tanta diferença para a gente nem para vocês, já que vocês vão consumir esse camarada e não vão precisar fazer nada do que eu estou fazendo aqui. Então eu vou dar um upload, olha que legal, vou finalizar e agora eu vou salvar essa entrada de filme que eu criei e vou publicar essa entrada. Olha que bacaninha, publiquei essa entrada e se nós clicarmos agora em Content Manager, vocês podem ver que já tem um filme publicado aqui. Como eu falei para vocês em sala de aula, o interessante do Strap não é justamente a gente ficar entrando com informações aqui na mão. O interessante é que nós podemos vir aqui em Settings, olha que bacaninha, em Settings, e aqui em Settings vocês vão ter uma opção chamada Roles, né, que são os perfis. Então vocês podem ter um perfil que exige a autenticação ou vocês podem ter um perfil público. E ao criar um perfil público, vocês podem dizer o que pode ser consultado em cada uma das entidades dos conteúdos que vocês criaram. Então olha que legal, aqui no filme eu posso dizer que eu posso habilitar um CRUD completo aqui, ó, um create, um find, né, um read, um delete e um update. Ou então eu posso simplesmente dizer que eu quero habilitar um find e um find one, né? Se eu quiser buscar por apenas um filme, eu posso buscar por apenas um filme. Mas se eu fizer isso, olha que legal. Na hora que eu salvo, o que acontece? Agora eu posso chegar aqui na URL que a gente tem, né? Ou seja, no endereço do recurso que a gente vai acessar, e posso fazer isso aqui. Eu posso pegar o localhost na porta 33, na verdade 1337, ó, 1337, vou colocar /API, /filmes. E o que vai acontecer? Ele vai trazer para mim, vocês podem ver que bonitinho, né? Eu uso uma extensão aqui no Google Chrome para poder ler esse JSON um pouco melhor. Depois eu deixo lá o nome para vocês. Mas vejam que esse camarada aqui, ó, deixa bonitinho para a gente a consulta das informações que a gente colocou no filme. Ou seja, agora eu tenho uma API e ao invés de eu criar um objeto estático lá no nosso aplicativo, eu posso consultar as informações dos filmes ou até mesmo dos elementos lá do jogo do RPG. A gente vai consultar isso numa API, num endpoint que está disponível na internet. Claro que a gente poderia criar um serviço um pouco mais complexo, né? Eu poderia também liberar essa API para poder criar filmes, deletar filmes, atualizar filmes, mas não faz muito sentido eu fazer isso para um aplicativo sem estar autenticado. Então eu precisaria fazer isso, né, pessoal? Vou salvar de novo aqui. Eu precisaria fazer isso aqui no perfil autenticado, ou seja, um usuário que está autenticado na nossa aplicação, ele poderia então fazer essa criação e atualização e deleção de filmes. Mas como eu disse para vocês, não faz muita diferença para a gente não vai usar essas informações, a gente vai simplesmente consultar os filmes para consumir essa API da internet dinamicamente, né? Futuramente, quando vocês precisarem desenvolver um aplicativo, é uma boa escolha vocês usarem o Strap, já que ele facilita muito a criação aí dessas APIs como um CMS headless, tá bom? Por enquanto, é isso que a gente vai fazer. Nos próximos vídeos eu vou criar um aplicativo do zero e a gente vai fazer a consulta dessas informações da API dinamicamente. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem aí para vocês poderem concluir o projeto de vocês. Beleza, galera? É isso, vou ficar por aqui. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!